Meu amigo, pega a tua garrafa de água, mais umas folhas de rascunho e entre no seu quarto, feche a porta, porque nós vamos resolver o exame de matemática 2021 dessas universidades aqui. Eu sei que você conhece essas universidades, mas também, se você não entender algum número, coloque lá nos comentários. E além disso, antes de eu esquecer, clique já no botão de se inscrever, porque muitas das vezes, se você deixa para se inscrever no final do vídeo, você acaba esquecendo. Mas cálculo geral, eu só quero a resolução do número 3, e do número 8 e do número 12 só. Se você precisa de um número específico, vai lá na descrição, veja que estão repartidos os números. Então é só clicar no número que você quiser. Mas não vai esquecer de me agradecer. Basta clicar no botão de se inscrever e dar um like. Aí eu estarei feliz. Então vamos, o número 1 temos qual é o valor da expressão. Vamos copiar toda essa expressão. Nós já copiamos a expressão aqui. Para resolver, primeiro você elimina tudo que está dentro de parênteses. Aqui nós temos 1 sobre 2 elevado a 3. Por sua vez, todo o termo está elevado a menos 4. O que você faz? Temos potência de uma potência, multiplica os expoentes, mantendo a base, ou seja, 1 sobre 2 elevado a menos 12, que é 3 vezes menos 4. Vezes, aqui primeiro nós temos essa fração mista. Como é que você faz? Faz 3 vezes 2, dá 6. 6 mais 1 fica 7. 7 dividido por 3, mantém o denominador. Significa que podemos fazer MMC a seguir, tendo em conta que o denominador comum é 3, consegue entender? 3 vezes 1 fica 3. Então teremos 3 mais 7, tudo dividido por 3. Tudo elevado a menos 12, dividido por o quê? Dividido por... Aqui também fazemos o quê? MMC. Vamos ter 3 vezes 1 fica 3. 3 mais 2 fica 5. Então você terá 5 sobre 3, tudo elevado a menos 11. Aqui você não entendeu? Nós fizemos... Sabemos que essa aqui é uma fração mista, mas o denominador não muda, por isso nós fizemos MMC com 3. Porém, 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 1 dá 7, então é esse 7 que está aqui. Agora entendeu, não é isso? Vamos manter o primeiro termo, que é 1 sobre 2, tudo elevado a menos 12, vezes 3 mais 7 fica 10, 10 sobre 3, tudo elevado a menos 12, dividido por, mantemos o último termo, que é 5 sobre 13, elevado a menos 11. Preste atenção neste caso aqui, nesses dois primeiros termos aqui. Nós temos bases diferentes, mas os expoentes são iguais. O que vamos fazer? Multiplicamos as bases e mantemos o expoente, ou seja, 1 vezes 10 fica 10, dividido por 2 vezes 3 fica 6. Tudo elevado ao quê? A menos 12. Mantemos o expoente, dividido por o quê? Vamos manter o último termo, que é 5 sobre 3, tudo elevado ao quê? A menos 11. Para este primeiro caso, este aqui, nós podemos simplificar. Ou seja, o 10 podemos dividir por 2 e o 6 também dividimos por 2. Qual é o resultado? Você sabe. 10 dividido por 2 fica 5, dividido por 6 dividido por 2 fica 3. Tudo elevado a menos 12. Dividido por, mantemos o último termo, que é 5 sobre 3, tudo elevado a menos 11. Aqui temos mesmas bases, mas expoentes diferentes. O que fazemos? Mantemos as bases, que é 5 sobre 3, porém, subtraímos os expoentes. Fica menos 12, menos 11. Consegue entender? A partir daqui, você já pode caminhar sozinho, porque é um simples cálculo. Ou seja, teremos 5 sobre 3, elevado ao quê? Menos 12, menos com menos fica mais. Menos 12 mais 11 fica menos 1. Como o expoente é negativo, nós invertemos a base. O inverso de 5 sobre 3 fica 3 sobre 5, elevado a 1. O menos 1 troca de sinal, fica 1 positivo, que é o mesmo que não escrever. Significa que o resultado final é 5 sobre 3. Aqui, nas nossas alternativas, a alternativa correta é 5 sobre 3. A linha D, o número 1 já está resolvido. O número 2, nós temos qual é a igualdade correta para quaisquer A e B, números reais maiores do que 0. Veja que a linha A, nós temos raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B, tudo ao quadrado. Isso aqui nunca vai ser igual a A menos B, porque, se você recorda, em casos notáveis, A menos B
ao quadrado é igual ao quê? A A ao quadrado menos 2 vezes AB mais B ao quadrado. Conseguiu entender? Então, essa linha não está certa. A essa primeira linha aqui. A linha B também, 1 sobre A menos B nunca será igual a 1 sobre A menos 1 sobre B. Vamos ver a linha C. Nós temos A ao cubo menos B ao cubo. Se você tiver A ao cubo menos B ao cubo, isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Se você analisar essa parte aqui, A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, equivale a esta parte aqui. Significa que vamos fazer aquilo que você gosta, que é simplificar esse denominador com essa parte e restamos com A menos B. Conseguiu entender? Se você não entendeu, escreva aí nos comentários. Isso significa que a linha C está correta. Porque depois de simplificarmos, ficamos somente com A menos B. Começou a ver, né? Número 3, nós temos numa conferência em que participaram 50 professores. 18 ensinam português, 7 ensinam inglês e 4 ensinam as duas línguas. Qual é o número de participantes que não ensinam nem português nem inglês? Temos aqui um total de 50 professores. O total é 50 professores. Desses 50, 18 ensinam português. Então eu coloco aqui português, são 18. E 7 ensinam inglês. Então vamos lá colocar aqui inglês, são 7. E 4 ensinam as duas línguas. Fazemos o seguinte, português e inglês são 4. Vamos representar essa questão no diagrama de Venn para você conseguir entender melhor. Nós temos esse aqui, corresponde ao conjunto dos que ensinam português, e este aqui corresponde ao conjunto dos que ensinam inglês. O nosso conjunto universal corresponde a tem 50 elementos. Como os que ensinam português e inglês correspondem, são 4, você coloca aqui 4. E agora ficamos com 18, os que ensinam português, e 7, os que ensinam inglês. Mas, como nós temos essa interseção de 4, significa que os que ensinam português são 18 menos 4, que dá 14. Consegue entender? E aqui, os que ensinam inglês são 7. Então, você faz 7 menos 4. Logo, fica com 3. Não significa que os que ensinam português agora viraram 14 só. E os que ensinam inglês só viraram 3. Não. Porque para você encontrar os que ensinam português, você faz 14, mais essa interseção 4. E dá 18. E o mesmo acontece aqui. Acontece aqui para os que ensinam inglês. 3 mais 4 fica 7. Nós queremos encontrar o número de professores que não ensinam nem inglês nem português. É muito simples. Você faz 50 menos 14 mais 4 mais 3. 50 menos... Isso aqui eu não preciso explicar. Você já sabe como que se resolve. Ficamos com 18 mais 3 fica 21. Isso vai ser igual a quê? A 29. A alternativa correta é a linha A. Número 4. Temos para quais valores de k o trinômio y igual a x ao quadrado mais 2 vezes kx mais 4k não admite raízes reais. Meu amigo, você recorda que eu disse para levar um copo de água? Então beba um pouco de água e vamos resolver. Para que este trinômio não admita raízes, o binômio discriminante, ou seja, delta deve ser menor que 0. Delta é o quê? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso deve ser menor que 0. O nosso b corresponde a 2k, ou seja, 2k, tudo ao quadrado, menos 4, o nosso a é 1. Então, vezes 1, que também não interessa. E o nosso C corresponde a 4k. Então, colocamos aqui 4k deve ser menor que 0. Se esta condição for satisfeita, significa que esta equação aqui não vai admitir raízes reais. Ou seja, no conjunto dos números reais. 2 ao quadrado ficamos com o quê? Com 4k ao quadrado. Menos 4 vezes 4 fica 16k. Deve ser menor que 0. Vamos transformar isso numa equação quadrática. Isto é, 4k ao quadrado menos 16k deve ser igual a 0. Vamos dividir ambos os membros por 4. 4 dividido por 4 fica 1. Então teremos simplesmente k ao quadrado. Menos 16 dividido por 4 fica 4k.
isso vai ser igual a 0. Mas, cálculo geral, por que dividimos por 4? Se você divide ambos os membros de uma equação por um número, então isso não afeta o resultado. Você sabe resolver esse tipo de equação. Vamos evidenciar o k. Teremos k vezes k menos 4 igual a 0. Nessas condições, k1 vai ser igual a 0 ou k2 vai ser igual a 4. Graficamente, nós teremos o seguinte. Veja que trata-se de uma função quadrática, onde a é positivo. Significa que a nossa função tem concavidade virada para cima. Onde aqui é 0, aqui é 4. Para que esta função seja menor que 0, o k deve estar entre 0 e 4. Conseguiu entender? Logo, a alternativa correta vai ser a linha D, 0 e 4. Número 5, temos se P é verdadeira e Q é falsa. Qual é a afirmação correta? Nós temos P, verdade, e Q, falso. Veja que todas essas linhas têm o operador lógico disjunção. E duas proposições ligadas por uma disjunção só serão falsas, o resultado final será falso, se ambas as proposições forem falsas. Conseguiu entender? Se você não entendeu, recua um pouco o vídeo para você entender o que eu falei, para vir entender o que vai acontecer aqui. Veja que aqui temos, na verdade aqui seria não P. Houve erro na digitação, né? Até porque pode ser no momento de imprimir essa prova aqui. Daí apareceu um quadradinho. Pode ter acontecido alguma coisa. Então, não P significa que o P, como era verdade, passou a ser falso. Ou que. Então, ficou falso. E aqui também falso. Logo, falso, falso é falso. A disjunção só é falsa se ambas forem falsas. Como aqui o não P passou e era verdade, quando você nega fica falso. Logo, falso com falso fica falso. A alternativa correta vai ser a linha A. Conseguiu entender? Não precisa perder tempo com essas outras alternativas. Número 6. Temos uma empresa estuda cobrir um vão entre dois prédios com formato de paralelepípedos, retos e retângulos. Conhece o que é paralelepípedo? É exatamente cada uma dessas figuras que estão aqui. São paralelepípedos que têm paredes laterais paralelas. Exatamente, são paralelas às paredes. Instalando uma lona de forma de quadrilátero. E esta lona A, B, C e D. Aqui vem com pontas presas nos pontos A, B, C e D. Conforme ilustra a figura. Sabendo que a lateral de um prédio tem 80 metros de altura e 28 metros de largura. Que a lateral do outro prédio tem 60 metros de altura e 20 metros de... Aqui seria a largura. E que essas duas paredes laterais distam 15 metros uma da outra. Qual é a área total dessa lona? Ok, eles querem saber a área dessa lona aqui. Essa que estou pintando, né? Com cor vermelha, o contorno. O que você precisa saber é que esta figura aqui é um trapézio retângulo. Só de observar. Para você entender melhor, este aqui é o trapézio retângulo, onde temos aqui base maior, aqui temos a base menor, aqui temos a altura. Para você encontrar a área de um trapézio, a fórmula é essa, vai ser igual a base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Nesta fórmula, o que falta para nós encontrarmos a área desse trapézio? Sabendo que a aresta de um prédio tem 80 metros de altura. Fala-se dessa aresta aqui, que tem 80 metros de altura, porque é do prédio grande sim, porque o segundo prédio tem 60 metros de altura. Significa que aqui nós temos 60, vou colocar aqui 60, e aqui temos 80 metros, não é isso? Para o prédio maior, nós temos 28 metros de largura, significa que mede 28 metros. Vamos lá colocar aqui, B igual a 28 metros. Já a base menor, para o prédio menor, aqui temos 20 metros de largura. Aqui nós temos 20 metros. Vamos colocar base menor igual a 20 metros. Consegue entender? Nós já temos a base maior e a base menor. O que falta é a altura. A altura é exatamente essa parte aqui. Consegue ver que essa parte corresponde a esta parte aqui. E como que você vai encontrar essa parte aqui que estou apontando? Deixa eu escrever com uma outra cor para você entender. Essa parte aqui corresponde à altura. Para você encontrar é muito simples. A distância deste prédio para o outro prédio, esse prédio aqui, é de
15 metros. Coloco aqui 15 metros. Significa que nós temos um triângulo retângulo, mais ou menos assim. Você tem 15 metros, essa parte aqui, e a altura que nós queremos é essa aqui, H. Esta medida corresponde a essa parte aqui. Consegue ver essa parte? E quanto que vale? Esta medida aqui vale 80 menos 60. Você sabe que daqui para aqui são 60, mas daqui para lá, no topo, são 80. Significa que a diferença entre esses dois prédios é de 20 metros, que é 80 menos 60. Você tem aqui 20 metros. Como que você encontra H? Usando o teorema de Pitágoras, ou seja, H ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. O resto é cálculo. H vai ser igual a raiz quadrada do quê? Você vai ter 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado dá 625. Raiz quadrada de 625 vai dar 25 metros. Isso significa que H é igual a 25 metros. Conseguiu entender? Então, vamos substituir todos os dados nessa fórmula aqui. A área do trapézio vai ser igual, podemos deixar esse retângulo, né? Só vamos escrever A, você vai entender. Base maior dá 28, mais base menor, dissemos que é 20, dividido por 2 vezes a altura é 25. Agora, o que ficou é simplesmente cálculo. 28 mais 20 vai dar 48, dividido por 2 vezes 25. 48 vezes 25, dividido por 2, vai dar 600 metros quadrados. A alternativa correta é exatamente essa que você está vendo. C, 600 metros ao quadrado. Conseguiu entender? O número 7 nós temos na tabela ao lado. Na verdade, seria na figura. No meu entender, não sei como você entendeu também. Isso aqui não é uma tabela. Mas vamos lá, é para você entender como se resolve. A reta R tem equação x mais 3y menos 6 igual a 0. E a reta S passa pela origem e tem coeficiente angular 2 sobre 3. Qual é o valor da área do triângulo OBC? O triângulo OBC corresponde a essa parte aqui. Consegue ver? OBC. Então, nós queremos a área desse triângulo aqui. É muito simples. Vamos fazer a seguinte análise. Primeiro, vamos copiar esses dados aqui. Nós temos, primeiro, x mais 3y menos 6 igual a 0, que é a reta R. Vou colocar aqui 2 pontos. E temos a outra reta, que é esse, cujo m, que é o coeficiente angular, é 2 sobre 3. O que você precisa saber? Primeiro, vamos resolver em função a y. Essa reta aqui, para nós encontrarmos a equação da reta na sua forma canônica, ou seja, na sua forma básica. Isto é, teremos aqui 3y vai ser igual, mandamos tudo para o segundo membro, teremos 6 menos x. Consegue ver o que nós fizemos? 6 para o segundo membro e o x para o segundo membro. Tudo mudou de sinal. Logo, y vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 1 sobre 3x menos mais 2. Porque nós dividimos tudo por 3. E nós temos a reta R. Essa é a equação da reta R. Para a reta S, você sabe que a equação padrão da reta é y igual ao que? A mx mais b. Nós temos o valor de m, logo y vai ser igual a 2 sobre 3x. O b é igual a 0. Isso porque toda reta que passa pela origem, consegue ver que aqui passa pela origem, significa que o b é 0, porque B é onde a reta corta no eixo dos y. Por outras palavras, né? Se você for a ver reta S, corta no eixo dos y em ponto y igual a 0. Significa que B é igual a 0. Conseguiu entender? Então, nós temos as duas equações da reta. Você sabe que a área de um triângulo igual ao que? A base vezes a altura dividido por 2. Vamos ver o que nós temos e o que não temos. Primeiro, a nossa base corresponde desde a origem de O até C. Essa aqui é a nossa base. Como que você vai encontrar essa base? Se você ainda recorda, eu acabei de dizer que onde o gráfico corta no eixo dos y corresponde ao termo sem variável, ou seja, ao termo independente na equação da reta. Conseguiu entender? Como esta reta corresponde à reta R, logo vamos procurar o termo independente na equação da reta R. Temos aqui a reta R e o termo independente é 2. Se é 2, logo a base é
2. Você coloca aqui 2 vezes o H. Vamos lá procurar H. O H corresponde a essa parte aqui. Consegue ver? Do ponto B até aqui, até intersetar o eixo Y. Vamos encontrar a partir da interseção dessas duas retas. Vamos encontrar onde que essas duas retas interceptam. O que você faz? Pega a equação da reta R, que é menos 1 sobre 3x mais 2, e iguala a equação da reta S, que é 2 sobre 3x. Vamos resolver em função a x. Isso aqui eu não vou explicar muito, porque você sabe resolver. Estamos a pegar o termo não independente para o primeiro membro. 2 sobre 3, x deve ser igual. Pegamos todos os termos independentes para o segundo membro. Menos 1, menos 2 fica menos 3. Dividido por 3x igual a menos 2. O que fazemos aqui? 3 dividido por 3 dá 1. O negativo com esse negativo do segundo membro fica positivo. Logo, x igual a 2. Isto significa que as duas retas, S e R, interceptam-se em x igual a 2. Se x igual a 2, significa que essa distância aqui, de 0 até x1, é 2. Corresponde ao nosso H. O que falta é substituir. Substituindo, você põe 2, que corresponde ao H, esse 2 que nós achamos, dividido por 2. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2. A alternativa correta é a linha A. Conseguiu entender? Número 8, nós temos sejam f de x igual a 2x menos 9 e g de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 3. Qual é a soma dos valores absolutos das raízes da equação f de g de x igual a g de x? Primeiro vamos copiar essas duas funções. Nós temos esta condição aqui, f de g de x igual a g de x. Queremos encontrar as raízes e depois somar seus valores absolutos. O que vamos fazer? F de g de x, nesta função de f de x, no lugar de x, vamos substituir com g de x. Ou seja, teremos aqui, 2 vezes x ao quadrado mais 5x mais 3 menos 9, que este menos 9 aqui, colocamos no lugar de x a expressão de g de x, mas você não vai esquecer o menos 9. Deve ser igual ao que? A g de x, que é x ao quadrado mais 5x mais 3. O que resta aqui é somente cálculo. Vamos distribuir o 2 com tudo que está dentro de parênteses, ou seja, 2x ao quadrado mais 10x mais 6 menos 9 igual ao que? A x ao quadrado mais 5x mais 3. E o que vamos fazer? Vamos pegar todos os termos para o primeiro membro, isto é, 2x ao quadrado menos x ao quadrado, esse aqui, mais 10x, este 10x, menos 5x, mais, aqui teremos 6 menos 9 vai dar menos 3. Então, você coloca aqui, além de mais, coloca menos 3, esse 3 aqui. Quando passa para outro membro, muda de sinal. Menos 3 igual a 0. Vamos eliminar os termos semelhantes. Temos 2x ao quadrado menos x ao quadrado, fica x ao quadrado. Mais 10x menos 5, ficamos com mais 5x. Menos 3 ficamos com menos 6 igual a 0. O que você faz? Calcula as raízes dessa equação, que é uma equação quadrática. Eu sei que você sabe resolver. Resolvendo, você tem x1 igual ao que? A 1 e x2 igual a menos 6. Nós queremos a soma dos valores absolutos, ou seja, o módulo de x1 mais módulo de x2. Isso vai ser igual ao que? A módulo de 1 mais módulo de menos 6. Módulo de 1 dá 1, módulo de menos 6 dá 6. Isso vai ser igual a 7. Logo, a alternativa correta vai ser a linha D, 7. O número 9, nós temos seja f uma função real de variável real definida por f de x igual a x ao quadrado mais c. Sendo c maior que 0. Não tem sendo, mas eu sei que o vírgula, eu posso colocar um sendo, não tem problema nenhum. Mas aqui vem c maior que 0. C pertence ao conjunto dos números reais. Eu não sei se eles não costumam rever depois de imprimir e acabam imprimindo uns retângulos. Qual é o gráfico de f de x mais 1? O que você precisa analisar é o seguinte. Se aqui temos x ao quadrado mais c e c é maior que 0, significa que a equação não tem raízes. O que estou falando é o seguinte. Se você fazer 0 igual a x ao quadrado mais c, c é maior que 0. Então você teria
x ao quadrado igual a menos c. E você sabe que para encontrar o valor de x tem que colocar a raiz quadrada. E como c é negativo, logo não tem raízes em R, essa equação aqui. Se não tem raízes em R, significa que o gráfico não corta o eixo do x. Observe que a linha A, o gráfico corta aqui, no eixo x. A linha C também corta esse ponto aqui e esse ponto aqui. A linha D também corta esse ponto. Significa que o único gráfico que não corta no eixo x, que satisfaz essa condição aqui, é a linha B. O número 10, nós temos que considerar um triângulo ABC. Temos aqui ABC, ok? Ilustrado na figura. A hipotenusa AC mede 10 cm. Temos AC mede 10 cm. E o cateto BC mede 6 cm. Temos aqui 6 cm para BC. Se o ponto M é o ponto médio, seria médio de B para C, então o ponto M é o ponto médio entre o segmento B e C. Qual é o valor da tangente do ângulo B? Temos aqui B, M, temos aqui M e A. Então estamos a falar deste ângulo aqui. Vamos chamar do ângulo alfa. Querem o tangente desse ângulo. É muito simples. O que você precisa saber é o seguinte: tangente de alfa, tangente de qualquer ângulo, é igual a seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Nestas condições, se você colocar esta medida como A e essa aqui como C, então o seno de alfa vai ser igual ao que? A cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, A sobre C, dividido por o seu cosseno vai corresponder ao que? A cateto adjacente, que é essa medida aqui, de B para M, é metade de 6, ou seja, 3 dividido por C. Consegue entender? Nós podemos simplificar este C com este C. Logo ficamos com o seguinte: tangente de alfa vai ser igual ao que? A A sobre 3. Nós queremos encontrar o valor de A. O valor de A pode ser encontrado usando o teorema de Pitágoras, ou seja, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais A ao quadrado. Consegue ver? A ao quadrado mais 6 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Então podemos isolar o A. Isto é, A ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado menos 6 ao quadrado. Eu sei que você já sabe resolver a partir daqui. Então teremos A igual a 100 menos 36. O valor de A vai ser 8. E pronto, você pega esse valor de A, vem substituir aqui. Vai ter 8 dividido por 3. Tangente de alfa vai ser 8 dividido por 3. A alternativa correta vai ser a linha D. Conseguiu entender? O número 11, nós temos qual é a soma dos valores de x que satisfaz a equação modular. Vamos copiar essa equação modular. É muito simples resolver essa equação modular. O primeiro passo, para não se atrapalhar, vamos mover o que está no segundo membro para o primeiro membro e o que está no primeiro membro para o segundo membro. Isto é, módulo de 2 menos x dividido por 4 igual a x menos 1. Lembre que se você tiver módulo de x igual a, isso significa que ou x igual a ou x igual a menos a. Mas o a deve ser maior ou igual a 0, porque se o a for menor que 0, significa que o a é negativo. O módulo de qualquer número é sempre positivo, por isso o a deve ser maior ou igual a 0. Vamos usar esses princípios nessa nossa equação aqui. Primeiro, nós teremos 2 menos x dividido por 4 igual a x menos 1, ou 2 menos x dividido por 4 igual ao que? A menos x menos 1. O que vamos fazer? O que resta aqui é simplesmente cálculo. O 4 está dividido, pode passar para outro membro, ou seja, 2 menos x vai ser igual a 4 vezes x menos 1. Ou, aqui também o mesmo, teremos 2 menos x vai ser igual a menos 4 vezes x menos 1. Continuando, aqui teremos 2 menos x vai ser igual. Vamos distribuir o 4 com tudo que está dentro de parênteses. Nós teremos 4x menos 4. E aqui, fazendo o mesmo, teremos 2 menos x igual ao que? A menos 4x. Menos 4 vezes menos 1 vai ser mais 4. Continuando, vamos pegar todos os termos com variáveis para o primeiro membro e termos sem variável para o segundo membro. Isto é, menos x
menos 4x vai ser igual a menos 4. O 2 passa para outro membro, ficamos com menos 2. Ou, aqui também vamos fazer o mesmo. Teremos menos x mais 4x vai ser igual a 4 menos 2. Levamos 2 para o segundo membro. O que resta é muito simples. Menos 1 menos 4, vamos ter menos 5x vai ser igual a menos 6. Ou, aqui teremos menos 1 mais 4 vai ser 3x vai ser igual a o quê? A 2. Para esta primeira equação, o x vai ser igual a 6 sobre 5. Por quê? Porque temos negativo e negativo em ambos os membros. Nós simplificamos, fica logo positivo. Ou, aqui também teremos x vai ser igual a o quê? A 2 sobre 3. Mas você precisa recordar o seguinte, que o x menos 1 deve ser maior ou igual a 0. Consegue recordar? Então, x menos 1 deve ser maior ou igual a 0. Isso significa que o x deve ser maior ou igual a 1. O 2 sobre 3 é menor que 1. O que significa que a única solução é 6 sobre 5. Conseguiu entender? Então, é assim como você resolve equações modulares. Mas existem diversos casos por aí. Por isso, você deve se inscrever nesse canal para aprender os outros casos. Esse aqui foi um dos casos. Então, você precisa aprender os outros casos. Como? Clique no botão inscrever e aguarde os outros casos. Já que a solução é 6 sobre 5, a soma entre 6 sobre 5 com 0, diríamos que é a soma com 0, porque não existe mais outra solução. Então, dá 6 sobre 5. A alternativa correta vai ser a linha B, 6 sobre 5. Se você não entendeu, escreva aí nos comentários. O número 12, nós temos qual é a expressão equivalente a... É muito simples. Primeiro, nós vamos copiar essa condição aqui. Ou seja, temos aqui o que você vai fazer. Primeiro, vai construir a tabela de verdades para essa expressão aqui. Como? Da seguinte maneira, você tem P e Q. Depois, você sabe que primeiro iniciamos com verdade, depois verdade, falso, falso. E a seguir temos verdade, falso e verdade, falso. Este é o ponto inicial. A seguir você constrói uma tabela para não que. Aqui temos que. Não que seria o que? Seria a negação de tudo isso aqui. Ou seja, aqui teremos falso, aqui teremos verdade, aqui teremos falso e aqui teremos verdade. Você já construiu a tabela de verdade para não que. E a seguir, o que você faz? Construa a tabela para não P. O não P é o mesmo que nós fizemos aqui para não que. É só negar tudo isso que está aqui. Para a verdade passa a ser falso, para a verdade passa a ser falso e para falso passa a ser verdade, verdade. A seguir, o que nós vamos fazer? Vamos então construir a tabela de verdade para P e não Q. Temos aqui P e não Q. Antes de você preencher P e não Q, você precisa saber o seguinte. A conjunção I só é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Isso significa que para P nós vamos trabalhar com estas condições aqui e não Q, estas condições aqui. Mas se encontrarmos verdade, verdade, por exemplo, aqui temos verdade, verdade, logo será verdade. Mas o resto temos verdade, falso, então vai ser falso. Temos aqui também falso, falso, também será falso. Aqui temos falso, verdade, logo será falso. Conseguiu entender? Vamos construir também a tabela de verdade para Q e não P. O procedimento é o mesmo. Temos aqui Q e temos não P. Significa que, ou seja, usando a conjunção, onde a verdade é verdade, o resultado final fica verdade. Mas onde há falso verdade ou verdade falso, como eu já tinha explicado, essa conjunção aqui só é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Significa que aqui temos falso, porque temos falso, falso. E depois temos verdade, falso. Então você coloca aqui também falso. Aqui também temos falso, verdade. Você coloca falso. Finalmente, você construa a tabela de verdade para P e não Q, ou Q e não P. Pessoal, desculpa, a tabela está um pouco torta, mas eu quero que você entenda qual é o meu fio, né, de pensamento. Qual é a minha
contribuição aqui. Observe que nós já temos P e não Q, que é aqui, e também já temos Q e não P, que é essa parte aqui. Então nós queremos ou seja, P e não Q, ou Q e não P. O que você precisa saber? Essa disjunção ou é verdadeira se uma proposição for verdadeira, se uma das proposições for verdadeira. Se você tem falso, falso, então fica falso. Se você tem verdade, não interessa a outra, logo é verdade. Aqui você tem verdade, não interessa a outra, logo é verdade. Mas aqui falso, falso, fica falso. Então é esta parte que somente nos interessa. Vamos lá analisar as nossas alíneas. A primeira alínea nós temos se P, então Q. Você conhece a tabela de verdades para essa condição aqui? Vamos lá ver a tabela de verdade para essa condição e vamos comparar se é equivalente a essas opções que nós temos aqui. Preste atenção aqui, nós temos se P, então Q. Esta condicional aqui é falsa se a primeira proposição for verdadeira e a seguir for falsa. Significa que aqui onde nós temos verdade e a seguir falso, logo o resultado final fica falso. O resto é verdade, verdade, verdade. Veja aqui, essas opções verdade, falso, verdade, verdade, não são equivalentes a essas opções aqui. Para você ver melhor, vou reduzir um pouco. Veja que aqui temos falso, aqui verdade, aqui falso. Significa que esta linha está incorreta. Vamos analisar se Q, então P. Aí onde vem se Q, então P, basta você trocar as posições aqui. Se Q, então P. Você sabe que essa condicional é falsa se a primeira proposição for verdade e a seguir for falsa. Mas aqui nós estamos a iniciar com Q, não com P. Veja que o primeiro é Q. Vamos iniciar daqui para o P. Se você for a ver, essa primeira aqui é verdadeira e a seguir é a falsa. Significa que essa aqui vai ser falso. Então temos aqui falso e o resto vai ser verdade. Então temos verdade, verdade, falso, verdade. De igual modo, aqui você não tem. Aqui tem verdade, aqui falso. Aqui verdade, verdade. Coincide, mas aqui tem falso. Logo, se Q, então P não é equivalente a essa expressão aqui. A linha C, nós temos P, somente se Q. Vamos analisar também para essa alternativa aqui. Temos P, somente se Q. O que você precisa saber é o seguinte. Esta condicional aqui será verdadeira se ambas proposições forem verdadeiras ou falsas. Ou seja, aqui onde ambas são verdadeiras, então também é verdade. Mas aqui vai ser falso, aqui também vai ser falso, e aqui onde ambas são falsas vai ser verdade. E se você fazer a comparação, você vai ver que essas opções aqui são diferentes, ou os resultados, né? Mas você está a ver que falso, verdade é diferente. São diferentes, aqui temos falso, aqui verdade também é diferente. Vamos analisar então a última alternativa. Por quê? Porque essa também está incorreta. Temos não P, somente se, não Q. Aqui não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque o verdade vai passar a ser falso, sua negação. Aqui também teremos falso, logo vai ser verdade. E aqui será falso, e aqui verdade. Será falso, de acordo com essa condicional aqui. E aqui será verdade, aqui falso será falso. E aqui onde tem falso, falso vai ser verdade, verdade. Logo vai ser verdade. Se você fazer a comparação, também vai chegar à conclusão de que não será equivalente. Isto significa o quê? Também a alternativa D está incorreta. Logo, nenhuma das alternativas. Pessoal, esta foi a minha contribuição. Se tem uma outra análise, então escreva aí nos comentários. O número 13. Existem 2 segredos para você resolver esta inequação exponencial. Eu vou te mostrar esses segredos e você vai passar a resolver qualquer inequação exponencial desta natureza aqui. Primeiro, você vai manter o 2 elevado a x menos aqui. Você precisa prestar atenção. Nós temos o nosso primeiro segredo. Veja que temos 2 elevado a x mais 2. Se os expoentes adicionam-se, significa que as bases estavam se multiplicando, mas os expoentes eram diferentes, ou seja, tínhamos 2 elevado a x vezes 2 ao
quadrado. Veja que são mesmas bases, expoentes diferentes. O que se faz? Mantém-se a base e adiciona-se os expoentes. Conseguiu entender? Maior que menos 96. E o que você vai fazer a seguir? Veja que aqui temos 2 elevado a x, aqui também 2 elevado a x, ignorando o sinal negativo. Então, pode evidenciar o 2 elevado a x. Ou seja, 2 elevado a x, abrir parênteses, 1 menos 2 ao quadrado vai dar 4, fecha parênteses, maior que menos 96. Está a conseguir entender? Temos aqui 1 menos 4. Queremos resolver o que está dentro de parênteses. Quanto que dá? Vai dar menos 3. Ou seja, 2 elevado a x vezes menos 3 maior que menos 96. Preste atenção, aqui nós podemos escrever da seguinte maneira. Menos 2 elevado a x vezes 3 maior que menos 96. Observe que no lado da variável nós temos sinal negativo. Quando isso acontece, multiplica ambos os membros com um número negativo. Conseguiu entender? Este é o segundo segredo. Você multiplica ambos os membros com um número negativo. Geralmente, a gente multiplica por menos 1. Por quê? Porque é muito simples de fazer a operação. Você poderia multiplicar com menos 2, menos 3, desde que você multiplique ambos os membros. Mas a gente usa menos 1. Se você fazer menos 1 vezes menos 2x vezes 3, vai ter 2 elevado a x vezes 3. Aqui, nesse processo de multiplicar por menos 1, o símbolo de desigualdade muda de sentido. Aqui era maior que, então passa a ser menor que 96. Positivo, porque você multiplica menos 96 vezes menos 1. Conseguiu entender? A partir daqui já não existe mais nenhum segredo. O que falta é simplesmente fazer os cálculos. Você tem 2 elevado a x vezes 3. O 3 pode passar para o segundo membro. Quando passa para o segundo membro, vai dividir, porque aqui está a multiplicar. Ou seja, 2 elevado a x menor que 96 dividido por 3. 96 dividido por 3 dá 32. Ou seja, teremos 2 elevado a x menor que 32. Só que 32 é o mesmo que 2 elevado a 5. Você sabe decompor o 32. Então, teremos 2 elevado a x menor que 2 elevado a 5. Ah, mas como que 32 deu 2 elevado a 5? É muito simples. O que você faz? Você tem 32. Divida por 2. Vai dar o quê? Vai dar 16. Dividido por 2 vai dar 8. Dividido por 2 vai ser 4. 4 dividido por 2 vai ser 2. 2 dividido por 2 vai ser 1. Significa que 32 vai ser igual a 2. Esses 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Consegue entender? Então, por isso aqui nós temos 2 elevado a 5. Continuando, observe que tem as mesmas bases. Primeiro membro você tem a base 2. Segundo membro tem a base 2. Porém, os expoentes são diferentes. O que você faz? Simplesmente pega os expoentes. Ou seja, x é menor que 5. Conseguiu entender? Nós pegamos somente essa parte aqui, porque as bases já são iguais. Por isso temos x deve ser menor que 5. X deve ser menor que 5 significa que x pertence a menos infinito até 5. Conseguiu entender? É assim como você resolve inequações exponenciais desta natureza aqui. Eu sei que você entendeu e vai clicar no botão de se inscrever. Se você já é um inscrito, vai dar um like. Então, a alternativa correta vai ser a linha A. Menos infinito até 5. Número 14, nós temos para x pertencente a 0 até 2π. Qual é a soma das abscissas dos pontos de interseção dos gráficos das funções definidas por... Vamos copiar essas funções. Temos f de x igual ao quê? A seno de x e g de x igual ao quê? A cosseno de x. Nós queremos encontrar a soma das abscissas dos pontos de interseção dos gráficos. Primeiro você precisa saber onde esses dois gráficos se intersetam. Ou seja, onde o seno de x é igual a cosseno de x. Nós igualamos, né, essas duas funções. Essa aqui é uma equação para você resolver. Como você pode resolver esta equação aqui? Para resolver esta equação, você precisa recordar o seguinte. Seno de x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a cosseno de π sobre 2 menos x.
Então, conhecendo este primeiro passo, o que você faz? No lugar de seno de x, coloca essa expressão aqui. Ou seja, nós teremos cosseno de π sobre 2 menos x igual a cosseno de x. Está conseguindo entender? A seguir, o que você precisa saber é o seguinte. Se você tiver cosseno de x igual a cosseno de y, como você resolve? Primeiro, o x vai ser igual a y, este ângulo aqui, mais 2 vezes kπ, que é uma constante que sempre temos que adicionar, ou o x deve ser igual a menos y, mais também 2kπ. Consegue entender? Então, com essa segunda condição, o que você faz? Cosseno de π sobre 2 menos x, isto é o mesmo que cosseno de x igual, simplesmente estamos a trocar os membros. Cosseno de o quê? De π sobre 2 menos x. Então, vamos usar este princípio aqui. Primeiro, o x deve ser igual ao quê? A π sobre 2 menos x mais 2 vezes kπ. Ou o x deve ser igual ao quê? A menos, estamos aqui já neste princípio, π sobre 2 menos x mais 2kπ. O 2kπ está fora de parênteses. E daqui o que falta é simplesmente calcular. O que você faz? Vamos pegar termos com variáveis. Neste caso, vamos pegar o x para o primeiro membro, ou seja, x mais x, porque tem sinal negativo, passa para outro membro, fica positivo. Vai ser igual ao que? A π sobre 2 mais 2 vezes kπ. Ou, aqui também vamos fazer o mesmo, mas antes vamos distribuir o negativo com tudo que está dentro de parênteses, ou seja, x vai ser igual a menos π sobre 2 mais x, neste caso já fica positivo, mais 2 vezes kπ. Para aqui teremos x mais x vai ser 2x, vai ser igual a π sobre 2 mais 2 vezes kπ. Ou, aqui teremos o x, quando passa para o primeiro membro, ficamos com x menos x, vai ser igual a menos π sobre 2 mais 2 vezes kπ. Só que aqui é indeterminado, não temos como resolver. Por quê? Porque teremos x menos x vai ser 0, x igual a tudo que está no segundo membro. Então, vamos parar por aqui, para este caso aqui. Vamos pegar este caso. Ou seja, temos aqui o 2 a multiplicar por x, pode passar para outro membro. Nós teremos x vai ser igual a π sobre 2 vezes 2, este 2 aqui, mais 2 sobre 2kπ. O 2 foi dividido para todos os termos do segundo membro. E, finalmente, teremos x igual a π sobre 4. O 2, vamos simplificar com esse 2 aqui. Teremos mais kπ. Esta é a solução geral, mas você não pode esquecer uma coisa. Aqui, o k pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, é assim como você deveria resolver. Significa que este k aqui pertence ao conjunto dos números inteiros. Como o x deve estar entre 0 a 2π, significa que temos que substituir com o valor de... Esse k aqui pertence ao conjunto dos números inteiros. K pertence ao conjunto dos números inteiros. O que vamos fazer? Se k for 0, você vai ter π sobre 4. O π sobre 4 está neste intervalo. E se k for igual a 1, você terá x igual a π sobre 4 mais π, porque k é 1. Isso vai ser igual a quê? Vai ser igual a 5π sobre 4. Fizemos MMC. E 5π sobre 4 é o mesmo que 5 vezes 180 dividido por 4. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 225 graus, que também está dentro desse intervalo. Então, o 5π sobre 4 faz parte de onde aqueles dois gráficos se interceptam. Nós temos essas duas soluções. Se você coloca 3 e 2 aqui, logo aqui nós teríamos x igual a π sobre 4 mais 2π. E isso vai ser igual ao que? A 9π sobre 4, que vai dar 405 graus. 405 graus não está nesse intervalo, então paramos para k igual a 1. Conseguiu entender? O que você faz? Soma essas duas soluções aqui. Somando, você tirará π sobre 4
mais 5π sobre 4. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 6π sobre 4, que vai ser, divida 6 por 2, 4 por 2, vai ter 3π sobre 2. A alternativa correta vai ser a linha C, 3π sobre 2. O número 15, nós temos em um setor, direção é composto por 10 funcionários. Pretende-se selecionar 4 funcionários para uma comissão de trabalho. De quantas formas diferentes pode-se selecionar esses funcionários para a comissão? Significa que temos 10 funcionários organizados, ou seja, a combinação de 10 funcionários organizados 4 a 4. Isso vai ser igual a 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 10 menos 4 fatorial. Isso vai ser igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Você vai entender por que nós paramos no 6 fatorial. E isso vai ser igual ao quê? 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2. O 1 já não tem interesse. Vezes 10 menos 4 vai ser vezes 6 fatorial. E você faz o que você mais gosta. Simplifica o 6 fatorial com o 6 fatorial. Ficamos com 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vai ser igual a 5.040 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 dá 24. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 210. A alternativa correta vai ser a linha A. Número 16, nós temos uma urna contém 10 bolas verdes e 6 bolas vermelhas. Tá bom, vamos fazer assim. Temos aí verde. Verde são, vamos trocar de cor. Nós temos verde, são 10 bolas. E vermelha são 6 bolas. E pretas são 4. Todas de mesmo raio, ok. Uma bola é retirada ao acaso. Qual é a probabilidade de a bola escolhida ser não preta? Para não ser preta, vamos somar todas essas bolas não pretas, que corresponde ao quê? Que corresponde a 10 mais 6. Vai ser 16 dividido por o número total de todas as bolas. Vai ser 10 mais 6 mais 4. Isso vai dar 20. Você simplifica. 16 dividido por 4 vai ser 4. 20 por 4 vai ser 5. Então, a probabilidade é 4 sobre 5. Ou seja, a linha C. O número 17, nós temos os números 3 a B nessa ordem. Termos consecutivos de uma progressão aritmética. Acho que seria formam termos consecutivos de uma progressão aritmética cuja razão é positiva. Ok. Por sua vez, os números reais A, B, 8 são também nessa ordem termos consecutivos de uma progressão geométrica. Qual é o valor de A mais B? Então, nós temos o seguinte. Temos uma progressão aritmética e temos uma progressão geométrica. Na progressão aritmética temos os termos AN, que correspondem a 3, A e B. Já na progressão geométrica temos BN, que corresponde aos termos A, B e 8. E a pergunta é, qual é o valor de A mais B? Sabe, é muito simples isso. O que você faz? Faz o seguinte. Para uma progressão aritmética, o termo geral AN é igual ao que? A A1 mais N menos 1 vezes o D. Já para uma progressão geométrica, o BN vai ser igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Porém, para uma progressão aritmética, o D é igual ao termo a seguir menos o termo anterior. Ou seja, AN vai ser igual ao quê? Vai ser igual a A1 mais N menos 1 vezes o D. Dizemos que é o termo a seguir menos o termo anterior. Para este caso seria A menos 3. Consegue entender? Já para uma progressão geométrica, BN vai ser igual ao quê? Vai ser igual a A1. A razão de uma progressão geométrica é o termo a seguir dividido pelo termo anterior. Então teríamos aqui, B dividido por A elevado a N menos 1. Conseguiu entender até aqui? Observe que nós temos 3 termos para essa progressão aritmética e 3 termos para essa progressão geométrica, não é isso? Significa que podemos substituir nessas fórmulas aqui como se estivéssemos a querer encontrar o termo de número 3. Isto é, aqui teríamos A3 é B. Você coloca aqui B igual ao quê? O A1 corresponde a 3. Você coloca 3 mais
O nosso n dissemos que é 3, o terceiro termo. 3 menos 1. Você coloca aqui 3 menos 1. Não vou resolver logo para não te atrapalhar. Vezes A menos 3. Faz o mesmo para essa segunda equação aqui. Ou seja, Bn, B3 corresponde a 8. Você coloca 8. Deve ser igual ao que? A A1. A1 é A. Esse aqui. A vezes B dividido por A elevado a 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Vamos resolver aqui. Não vou colocar logo 2 direto aqui. Para aqui, você tem B igual ao que? A 3 mais 3 menos 1 vai ser 2. Multiplica logo esse 2 com tudo que está dentro de parênteses. Você teria 2A menos 6. E aqui você terá 8 igual ao que? 3 menos 1 vai ser 2. O A está elevado ao quadrado. Você pode simplificar este A aqui com um A daqui, que resulta do quê? Desse ao quadrado que está aqui. Então, você vai ter B ao quadrado. O B está sozinho ao quadrado dividido por A. E A seria também ao quadrado, mas já simplificamos com este A aqui. O que você faz? Veja essa segunda equação, que é muito simples. Você pega o valor, o A aqui, que está dividido no segundo membro, vai multiplicar no primeiro membro. E o 8, como está a multiplicar, vai dividir lá no segundo membro. Isto é, A vai ser igual a B ao quadrado dividido por 8. Como você já tem o valor de A, venha substituir aqui. Ou seja, vai ter B, vai ser igual a 3 menos 6 vai ser menos 3. Então, você vai ter 2 vezes B ao quadrado dividido por 8, aqui no lugar de A, menos 3. Conseguiu entender? Então, essa aqui é uma equação quadrática. O que você faz? Você aqui tem B menos B ao quadrado dividido por 4. Por quê? Porque nós simplificamos o 2 com 8. Aqui ficou 4. Aqui ficou 1. Então, levamos também para o primeiro membro. É positivo, mudou de sinal. Mais 3 deve ser igual a 0. Vamos fazer MMC. Você teria, aqui teríamos 4. Aqui 1. Aqui 4. Você vai ter o que? Vai ter menos B ao quadrado mais 4B mais 12 igual a 0. Essa aqui é uma equação quadrática e você sabe resolver equação quadrática. Você vai ter aqui B1 igual a 6 e B2 vai ser igual ao que? Vai ser igual a menos 2. Só que, se você prestar atenção nessa progressão aritmética, se B for menos 2, significa que o D é menor que 0, mas nós fomos dito que o D é maior que 0. Logo, o B não pode ser negativo. Então, vamos descartar esse aqui e ficamos com este. Vamos pegar o valor de B, vamos substituir aonde? Vamos substituir nessa equação aqui. Seria 6 ao quadrado dividido por 8. Isso seria 36 dividido por 8. Vai ser igual ao que? Vai ser 9 sobre 2, depois da simplificação por 4 por 4. Então, o exercício pede para a gente adicionar. Você adiciona 9 sobre 2 mais 6. Isso vai ser igual ao que? Teria 9 mais 12 sobre 2, MMC, né? Logo vai ser 21 sobre 2. Conseguiu entender? Vamos lá procurar. A alternativa correta vai ser a linha A, 21 sobre 2. Meu amigo, antes de irmos para o número 18, se você ainda não clicou no botão de se inscrever, essa é a hora. Clique agora para nós continuarmos. Temos aqui o número 18. Qual é a quantidade de números inteiros cuja soma dos n primeiros números inteiros positivos em progressão geométrica é 1023? Significa que são números inteiros. E a soma dos n primeiros números dá 1023. E estão em progressão geométrica. Logo, puxa, qual é a fórmula da soma dos n termos de uma progressão geométrica? A soma dos n termos de uma progressão geométrica é Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1 vezes A1. Consegue entender? Só que a soma de todos esses termos desta progressão deu 1023. Então você escreve da seguinte maneira. Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1 vezes A1 é igual ao que? A 1023. Nós queremos o n. Para você encontrar o n, precisa do Q e A1. Como são números inteiros, que correspondem ao conjunto Z e formam uma progressão geométrica, para que os números inteiros formem uma progressão geométrica, então A1 deve ser 1, A2 deve ser 2
A3 deve ser 4. Por quê? Porque deve preservar o princípio de A2 dividido por A1 deve ser igual a A3 dividido por A2 deve ser igual a A4 dividido por A3 deve ser igual a T, assim sucessivamente. Se você for a ver 2 dividido por 1 vai ser 2. 4 dividido por 2 vai ser 2. Já entendeu? Qual é o outro número que dividido por este vai ser 2? Então é 8. O outro é 16, assim sucessivamente. Neste caso, como dissemos, dá 2, 2, 2, 2, 2. O nosso Q é 2 e o A1 é 1. Resolvendo, você tem 2 elevado a n menos 1 dividido por quê? Por 2 menos 1 vezes 1, que não precisa mais escrever, porque é o primeiro termo. Isso vai ser igual a 1023. 2 menos 1 dá 1. Qualquer número dividido por 1 dá o próprio número, ou seja, 2 elevado a n menos 1 vai ser igual a 1023. Este menos 1 é um termo independente, pode passar para o segundo membro, isto é, 2 elevado a n vai ser igual ao que? A 1023 mais 1. 2 elevado a n vai ser igual a 1024. Você sabe decompor números. 2 elevado a n vai ser igual a 2 elevado a 10. 1024 é o mesmo que 2 elevado a 10. Logo, n vai ser igual a 10. A linha B, 10. O número 19 nós temos qual é a opção correta. A linha A nós temos uma função f diz-se injetiva se e somente se para quaisquer que sejam x1 e x2 pertencente ao domínio da função. x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. A alternativa A está correta. Escreva aí nos comentários para eu te explicar passo a passo. O número 20 nós temos que considerar o gráfico da função f mostrado ao lado. Qual das seguintes afirmações sobre f é verdadeira? O primeiro segredo é você olhar primeiro o gráfico. Veja que esse gráfico é descontínuo aqui, neste ponto x igual a. Mas existe limite nesse ponto aqui. Quando x tende para a direita tem limite. Quando x tende para a esquerda também tem limite. Significa que o limite de f de x existe. Vamos lá ver agora, Jalina. Temos aqui. F tem um mínimo relativo em x igual a. Não, esse aqui não é um ponto mínimo. Se você tiver dúvidas sobre achar mínimos máximos de uma função, vou deixar um vídeo aqui no link da descrição para você assistir depois deste vídeo. B, f é contínua em x igual a. Nós dissemos que é descontínua. C, temos limite quando x tende para a à esquerda. É diferente? Não, mas sim o limite existe. Significa que a linha D é que está correta. Consegue entender? O número 21, temos qual é o resultado de... Vamos lá copiar esse limite aqui. Nós temos limite quando x tende para 0 do que? De x dividido por 1 menos raiz quadrada de x mais 1. É muito simples. Primeiro, se você substituir com 0 no lugar de x, vai ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que significa que temos que levantar essa indeterminação. Como que você vai levantar? Primeiro, copia este limite. Temos limite quando x tende para 0 do que? De x dividido por 1 menos raiz quadrada de x mais 1. Isso vai ser igual ao quê? O que você faz? Multiplica o numerador pelo conjugado do denominador e multiplica também o denominador pelo seu próprio conjugado. Consegue entender? Teremos limite quando x tende para 0. Aqui no numerador teremos x vezes 1. O que é conjugado? É só você alterar o menos para positivo, ou seja, 1 mais raiz quadrada de x mais 1 dividido por 1 menos raiz quadrada de x mais 1 vezes 1 mais o conjugado, não é isso? Raiz quadrada de x mais 1. Observando o denominador, nós temos a menos b vezes o quê? A mais b. O nosso a é 1, o nosso b é raiz quadrada de x mais 1. Isso vai ser igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Consegue entender? Vamos usar esse princípio. Nós teremos limite quando x tende para 0. Vamos manter o numerador, ou seja, x, 1 mais raiz quadrada de x mais 1, fechado. Aqui no denominador, o nosso a ao quadrado é 1. Então, 1 ao quadrado vai dar 1. Menos b ao quadrado. O nosso b é raiz quadrada de x mais 1. Então, teremos aqui raiz quadrada de x mais 1, tudo ao quadrado. Mas nós podemos simplificar esse ao quadrado com este radical aqui. Ficamos com limite quando x tende para 0
do que de x, 1 mais raiz quadrada de x mais 1, estamos a manter o numerador. Denominador nós teremos 1 menos, depois de nós simplificarmos a raiz, ficamos somente com menos, que vai distribuir com tudo que está dentro de parente, ou seja, menos x menos 1. E aqui também simplificamos esses números simétricos. E ficamos simplesmente com o quê? Com menos x. Ficamos simplesmente com o limite, quando x tende para 0, de o quê? De x vezes 1 mais raiz quadrada de o quê? De x mais 1 dividido por menos x. E aqui também nós podemos simplificar o x com este x aqui. E ficamos com o quê? Observe que aqui teríamos 1 dividido por menos 1, esse é menos. Daí fica menos 1. O menos 1 é uma constante, pode sair para fora do limite, ou seja, teremos menos limite de o quê? De 1 mais raiz quadrada de x mais 1. A partir daqui nós podemos usar o princípio básico de cálculo de limites. Teremos menos limite quando x tende para 0 de o quê? De 1 mais raiz quadrada de x mais 1. A partir daqui podemos usar o princípio básico de cálculo de limite, ou seja, substituir no lugar de x com a sua tendência. Se você coloca 0 aqui, vamos ter 0 mais 1, vai ser 1. Logo teremos 1 mais 1 vai ser 2, ou seja, teremos aqui menos 1 mais 1. Porque a raiz quadrada de 1 vai ser também 1. Então o resultado final vai ser menos 2. Então é assim como você resolve este limite aqui. Então a alternativa correta também é o número 21, nenhuma das alternativas. O número 22 temos qual é o resultado de, você copia. Nós temos limite quando x tende para 0 do quê? De tangente de 2x dividido por 6x. Se você substituir no lugar de x com 0, vai ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então vamos levantar esta indeterminação. Como? Primeiro você copia limite quando x tende para 0 de tangente de 2x dividido por 6x. Observe que aqui nós temos 1 sobre 6, que é uma constante. Pode sair para fora do limite, ou seja, 1 sobre 6 vezes limite de tangente de 2x dividido por x, quando x tende para 0. Vamos usar a regra de L'Hospital. Se você tem dúvida sobre esta regra, eu vou deixar também um vídeo aí na descrição para você aprender como aplicar a regra de L'Hospital para o cálculo de limites. É muito simples e é uma regra que, se você dominar, então vai calcular todos os limites com essa indeterminação de 0 sobre 0. Conseguiu entender? Então, o que consiste essa regra? Consiste em derivar o numerador e o denominador separadamente, ou seja, teremos 1 sobre 6 vezes limite quando x tende para 0, a derivada de tangente de 2x. Também, se você tem problemas sobre regra de derivação, vou deixar também um vídeo aí na descrição, onde você vai aprender como encontrar derivadas de funções. Aqui é uma função composta, derivamos 2x, que dá 2, a derivada de 2x, vezes a derivada de tangente de x vai ser secante ao quadrado de x. Neste caso vai ser 2x dividido por 1. A derivada de x vai ser 1. E a partir daqui, vamos substituir no lugar de x com o quê? Com 0. Ou seja, 1 sobre 6 vezes 2 vezes secante ao quadrado de 2 vezes 0. 2 vezes 0 vai ser 0. Secante ao quadrado de 0 vai ser 1. Então teremos 2 dividido por 6. Porque 2 vezes 1 vai ser 2. 2 vezes 1 vai ser 2. Logo fica 2 dividido por 6. Simplificando aqui por 2, aqui por 2, você vai ter como resultado final 1 sobre 3. Logo, a alternativa correta vai ser a linha A. O número 23 nós temos, considere a função, aqui também, de novo, definida por f de x, igual a x, se x for menor ou igual a 1, 2 elevado a x, se x for maior que 1. Pode afirmar que aqui trata-se de continuidade. Primeiro veja se essa função é contínua ou não é contínua. Nesse ponto x é igual a 1. Como verificar? Uma função será contínua se o limite, quando x tende para a negativo de f de x, for igual ao limite quando x tende para a direita de f de x e for igual a f de a. Vamos usar essa condição. Primeiro, limite
o nosso A é 1. Então você coloca aqui x tende para 1 à esquerda. Só que quando x tende para 1 à esquerda, a função é x. Você coloca aqui x. Deve ser igual ao limite quando x tende para A à direita. Só que quando x tende para A à direita, a função é 2 elevado a x. Deve ser igual a f de A. Só que nós encontramos o f de A onde temos duas condições. Veja que aqui temos x menor ou igual a 1. Significa que o f de A vai ser encontrado para f de x igual a x. E é 1. Você coloca aqui 1, porque substituiu aqui, no x chegou 1, dá 1. Calculando esses limites, vamos usar o princípio básico. Aqui vai ser 1, deve ser igual ao quê? Aqui é 1, atenção, aqui é 1 positivo. 1 positivo, não A. Então, você coloca 1 aqui, vai ter 2, vai ser igual a 1. Observe que essa condição aqui não é satisfeita. Existem sim limites, mas tudo é diferente. Quando é assim, temos valores dos limites, mas não satisfazem essa condição. Significa que a função é descontínua em salto ou primeira espécie. Se aqui esses limites fossem mais ou menos infinitos, então seria em salto, mas da segunda descontinuidade da segunda espécie. Neste caso, vamos lá procurar. Temos aqui, tem descontinuidade removível em x igual a 1. Não é removível. É em salto, sendo da primeira espécie. Aqui temos, tem descontinuidade não removível da primeira espécie. Exato, é esse mesmo, a linha C, da primeira espécie. O número 24, nós temos sendo f de x igual a cosseno de x, uma função de 0 até 2π. Qual é a sua função inversa? Sabe, a função inversa de cosseno de x é arcosseno de x. Você não precisa calcular nada, só precisa saber. É arcosseno de x. A alternativa correta é a linha B. Conseguiu entender? A função inversa de cosseno de x é arcosseno de x. O número 25 temos qual é o valor de f' de E. Se temos aqui o tal f, onde E é o número de NEPA. Ok, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos copiar essa função. Temos f de x igual a x dividido por ln de x. Primeiro vamos derivar essa função. Vamos usar a regra de divisão para a derivação. Ou seja, primeiro a gente deriva o x, a derivada de x vezes ln de x, menos x vezes a derivada de ln do quê? De x. Consegue entender? Dividido por ln de x ao quadrado. Continuando, vamos ter a derivada de f de x vai ser igual. Derivada de x vai ser 1. Então, mantemos aqui ln de x menos x, esse x aqui. A derivada de ln de x vai ser igual a 1 sobre x, dividido por ln de x tudo ao quadrado. Ah, mas cálculo geral, como que a derivada de ln de x dá 1 sobre x? Exatamente, eu ensino muito nesse canal. Só que você não se inscreveu, por isso aí perdeu o tal vídeo. Então, é bom que você clique no botão inscrever para não perder esses truques, né? O que você faz? Simplifica o x com x, ficou com 1. Isto é, a derivada de f de x vai ser igual a ln de x menos 1 dividido por ln de x tudo ao quadrado. Já que nós queremos a derivada do número de NEPE, então vamos substituir no lugar de x com o e. Teremos ln de e menos 1 dividido por ln de e tudo ao quadrado. Então preste atenção no seguinte. Escrever ln de e é o mesmo que logaritmo de e elevado a e. Consegue entender? Como a base é igual ao logaritmando, então o resultado é o expoente do logaritmando. Neste caso é 1. Então aqui é 1. Aqui no denominador, escrever ln de e tudo ao quadrado é o mesmo que logaritmo na base de e ao quadrado. Então o resultado vai ser 2, o expoente do logaritmando. Finalmente nós teremos f' de e vai ser igual a 1 menos 1, né? Estamos a substituir, dividido por 2. Isso vai ser igual a 0. A alternativa correta vai ser a linha B, 0. Consegue entender? Este aqui é o último número. Se você até aqui ainda não clicou no botão like ou ainda não se inscreveu, então eu já não tenho esperança nenhuma. Você nunca vai se inscrever. Se é o caso de esquecimento, então te recordei, inscreva-se agora. Vamos para o número 26. Nós temos qual é o ponto de inflexão
para o gráfico da função, vamos copiar essa função aqui. Temos aqui f de x igual a 5x à quarta menos x elevado a 5. Nós queremos encontrar pontos de inflexão. Analiticamente, o que você faz? Preste atenção. O ponto de inflexão é onde o gráfico muda de concavidade. Por exemplo, se o gráfico tinha a concavidade virada para cima, nesse ponto muda e a concavidade vira para baixo. Consegue entender? Vamos supor que aqui temos nossos eixos, né? Temos aqui eixo Y e aqui eixo X. Então, esse seria o ponto de inflexão, onde o gráfico muda de concavidade, virada para cima para virada para baixo. Mas definições não são meus objetivos. O meu objetivo é como você encontra pontos de inflexão dada uma determinada função. Primeiro, encontre a segunda derivada desta função. Para encontrar a segunda derivada, é evidente que vai ter que encontrar a primeira derivada. A primeira derivada desta função vai ser o quê? O 4 cai, 4 vezes 5 vai ser 20x ao cubo, menos, aqui temos 5x à quarta. Estou partindo do princípio de que você já sabe calcular derivadas. Se você não sabe, é porque não assistiu esse vídeo que está na descrição. Então vai ter que assistir depois deste vídeo aqui. Temos essa primeira derivada. O que você faz? Encontra a segunda derivada. Como tinha explicado, a segunda derivada desta função vai ser 60x ao quadrado menos 20x ao cubo. Depois de você encontrar a segunda derivada, o que você faz? Encontre as raízes da função. Como que você encontra as raízes? Igualando a zero, isto é, 60x ao quadrado menos 20x ao cubo igual a zero. Pode dividir ambos os membros por 20. Ou seja, 60 dividido por 20 e aqui 20 dividido por 20, 0 dividido por 20. Você sabe que numa equação, se dividirmos ambos os membros por um valor, então o resultado da equação não altera. Por isso estamos a usar o tal princípio. Se você divide aqui por 20, você vai ter 3. Teremos 3x ao quadrado menos x ao cubo igual a 0. Vamos encontrar as raízes dessa equação aqui. Nós podemos isolar o x ao quadrado. Simplesmente teremos 3 menos x igual a 0. Logo, o x ao quadrado igual a 0. Ou 3 menos x igual a o quê? Igual a 0. x1 igual a 0. Ou x2 vai ser igual a 3 positivo. Porque eu sei que você sabe resolver equações dessa natureza aqui. Você tem esses dois pontos. É possível encontrar as ordenadas desses pontos aqui. Ou seja, quando x for 0, vem aqui nessa equação aqui. Se x for 0, então f de 0 vai ser igual a quê? A 5 vezes 0 à quarta menos 0 à quinta. Isso vai ser igual a 0. E se x for 3, você tem f de 3 nessa função aqui. Então, terá 5 vezes 3 à quarta menos 3 elevado a 5 vai ser 162. Significa que temos dois pontos, ou seja, um ponto A, 0, 0, e um ponto B, 3, 162. São esses pontos de inflexão? Não. Você precisa fazer o estudo da variação de sinal numa tabela. Para a primeira solução, você analisa como x é igual a 0, de menos infinito até 0, ou seja, para x menor que 0. Depois você coloca aqui o próprio 0. A seguir, você tem entre 0 a 3. Consegue entender? Ou seja, temos o x que está entre 0 e 3. Depois disso, você coloca o próprio 3. E, finalmente, você coloca para x até mais infinito, ou seja, x maior que 3. Como queremos fazer o estudo da variação da concavidade a partir da segunda derivada, então você coloca aqui a segunda derivada. Recordar que a nossa segunda derivada é igual ao quê? Vai ser igual a 60x ao quadrado menos 20x ao cubo. E aqui nós colocamos conclusão. Olha a conclusão. Eu sei que você ainda não entendeu, mas agora vai entender. Nós temos aqui para x menor que 0. O que você faz? Pega qualquer número que está à esquerda de 0 e venha substituir aqui para ver se a segunda derivada vai ser maior que 0 ou não. Vai ser positiva ou não. Se a segunda derivada for positiva, significa que a função tem a concavidade virada para cima. Se for negativa, significa que a função tem a concavidade virada para baixo. Então vamos. Nós temos aqui, vamos pegar, por exemplo, menos 1. Se você pegar menos 1, terá
f e duas linhas de menos 1 vai ser igual a 60 vezes menos 1 ao quadrado menos 20 vezes menos 1 ao cubo. Isso vai ser igual ao quê? Você sabe calcular isso. Menos 1 ao quadrado vai ser positivo, fica 60. Aqui teremos negativo com negativo. Fica 60 mais 20. Isso vai ser 80. 80 é maior que 0, ou seja, é positivo. Então você coloca aqui positivo. Para valores negativos, ou seja, para x menor que 0, então a segunda derivada é positiva. Significa que, conclusão, a nossa função tem a concavidade virada para cima. Vamos analisar aqui. No 0 podemos não analisar. Vamos para aqui. Temos 0 até 3. Qual é o número que está entre 0 até 3? Você pega 1. Pode pegar 1. Então, venha substituir aqui. Você terá segunda derivada de 1. Vai ser igual do que? Vai ser igual ao que? A 60 vezes 1 menos 1 ao quadrado, né? Menos 20 vezes 1 ao cubo. Isso é o mesmo que 60 menos 20 dá 40. Ainda é maior que 0, ou seja, positivo. Se ainda é positivo, significa que a função tem a concavidade ainda virada para baixo. Aqui no 3 também podemos deixar assim. Então vamos aqui para x maior que 3. Pega qual número? Você pode pegar o 4. Se a gente pegar o 4, teremos f duas linhas de 4. Vai ser igual a 60 vezes 4 ao quadrado menos 20 vezes 4 ao cubo. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 320, que é menor que 0. Significa que é negativo. Se é negativo, significa que a nossa função tem concavidade virada para baixo. Então preste atenção. O ponto de inflexão corresponde ao ponto onde a função muda de concavidade. Se você for a ver, de menos infinito até 0, a função tem a concavidade virada para cima. De 0 até 3, a função ainda continua com concavidade virada para cima. Mas já de 3 até mais infinito, a função muda de sinal, que é negativo, significando que a concavidade virou para baixo. Significa que o ponto 3 é o ponto de inflexão, ou seja, x igual a 3 é o ponto de inflexão e sua ordenada é 162. Logo, o ponto de inflexão é 362 para esse exercício. Conseguiu entender? Logo, a alternativa correta vai ser a linha D, 362. Então, já resolvemos todo o exame. Para hoje é tudo e adeus.